Então, antes de tudo, entrem no site da empresa, pesquisem mesmo no Google, entrem lá no site. Geralmente toda empresa tem um site onde eles contam a sua história, como que ela foi fundada. É muito importante que vocês cheguem para uma entrevista já conhecendo um pouco da cultura da empresa, até mesmo para saber se vocês se adequam ao perfil da vaga, né? Então, muita gente chega numa entrevista de emprego, só tá tão desesperado querendo emprego que nem estudou sobre a empresa, gente. Isso é um erro muito grande. Qualquer pessoa que esteja lá te avaliando, ela vai perguntar, né? Ou se ela não perguntar diretamente, se você pesquisou sobre a empresa, mas ela vai ali dar a entender, ela vai estar te mostrando a cultura da empresa e ela quer saber, né, se você se adequa ao perfil. Por isso que é muito importante você já chegar lá na entrevista, pelo menos com uma noção de o que essa empresa trabalha, qual que é a principal missão, quais que são os valores, né? Como que é a ética que a empresa funciona, como que é o plano, sei lá, de crescimento de carreira. Pesquisem tudo sobre a empresa, até porque, caso vocês forem aceitos para essa vaga, é lá que vocês vão passar grande parte do tempo de vocês, né, trabalhando, contribuindo ali com o crescimento daquela empresa. Então, sempre pesquisem sobre a empresa antes de vocês fazerem qualquer entrevista, ok? Esse é o passo número 1, antes mesmo da gente entrar com a questão do inglês aqui. Ok? Agora, beleza, qual que é o passo número 2? O passo número 2 é você pesquisar qual o nome do seu cargo pretendido em inglês. Sim, então, por exemplo, vamos supor que você esteja concorrendo a um cargo para uma multinacional e lá você vai ser assistente administrativo. Se você vai fazer a entrevista em inglês, então você tem que pesquisar como falar o nome desse cargo em inglês. E sim, tem que pesquisar, porque isso é um caso que você não consegue traduzir ao pé da letra, tá bom? Tem algumas profissões que a gente tem aqui, que a gente fala de um jeito no português, mas em inglês é outro. Então, nesse caso, por exemplo, vocês não vão fazer uma pesquisa no Google Tradutor, vocês vão pesquisar em outros sites, né, para que vocês saibam realmente como falar o nome desse cargo em inglês. Então, vamos supor aqui que, por exemplo, eu estou me candidatando para uma multinacional e aí eu quero saber sobre o cargo de assistente administrativo, né? Um cargo aqui comum que muitas pessoas têm aqui no Brasil. Mas vamos supor que eu esteja me aplicando, né, para esse cargo numa multinacional. Então, eu tenho que saber como falar o nome desse cargo, né? Para que, caso alguém me pergunte, também lá no dia da minha entrevista, eu vou precisar me apresentar para esse cargo. Então, no caso, assistente administrativo vai ser Administrative Assistant. Então, eu tenho que gravar isso, ó. Eu estou me candidatando para ser Administrative Assistant. Então, treinem bastante a pronúncia do cargo específico que vocês vão estar se candidatando, porque é muito importante que vocês saibam falar certinho, né? A primeira coisa que vocês têm que saber falar certinho é o nome do cargo, porque se você não souber falar nem isso, aí realmente fica difícil para a pessoa que tá lá te avaliando, né? Te aceitar lá. Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, Administrative Assistant. Eu teria que treinar muito aqui essa pronúncia, ó, se eu fosse iniciante. Por quê? Aqui a gente não lê, por exemplo, Administrative Assistant. Não, a gente tem que ler. Eu até coloquei a pronúncia aqui para vocês, ó, entre parênteses, ó. Administrative Assistant. Administrative Assistant. Então, passo 2 é vocês pesquisarem qual o nome do cargo, ok? Pesquisem o nome do cargo pelo qual vocês vão se candidatar. Vocês têm que saber falar o nome do cargo em inglês. É a primeira coisa que você vai estudar de inglês, é o nome do cargo que você quer. Quando você tem que fazer uma entrevista numa multinacional, numa empresa que exige o inglês, você tem que saber o nome do cargo, porque se você não souber o seu nome do cargo em inglês, aí realmente passa aquela sensação de desleixo, sabe? Que você nem pesquisou, você nem... por isso que os 2 primeiros passos são importantes, né? Você tem que pesquisar sobre a empresa, você tem que pesquisar qual que é o nome do seu cargo em inglês, senão você vai parecer uma pessoa muito desleixada. Sabe? Aquela pessoa que chega para a entrevista de qualquer jeito, que parece que nem pesquisou sobre a empresa, que está tão desesperado por um emprego que não sabe nada, não sabe nem falar o nome do cargo em inglês. Então, pesquisem. Esse é o passo número 2. Por exemplo, se eu fosse me candidatar para uma vaga de assistente administrativo numa multinacional, eu teria que, então, colocar aqui o nome, eu teria, né, que ter em mente esse nome, Administrative Assistant. E isso vale para qualquer cargo. Vocês vão pesquisar o cargo que vocês querem nessa empresa, né? Geralmente lá, quando você recebe esse formulário lá em inglês, né, já vem lá o nome do cargo. Então, se já vier, ótimo, aí você vai ter que praticar a pronúncia desse cargo. Você tem que saber falar esse nome certinho quando você chegar lá na entrevista, ok? É isso que é importante.